Olá, minha gente, começando mais um Ponto de Vista e nesta edição nós vamos falar sobre direitos humanos em tempos de guerra. Quem está comigo é Luiz Renato Vedovado, doutor em Direito Internacional. Doutor, muito obrigada por sua participação. Carla, eu que agradeço a oportunidade de discutir um tema tão relevante para a humanidade, para todos que trabalham com o direito. E aí, para quem não entende, né, eu acho que a gente já pode começar pelo básico. O que são os direitos humanos? Qual base documental tem esses direitos? Em que a gente pode ter fundamentos para poder explicar para o público? Bom, os direitos humanos são aquelas normas que protegem o indivíduo da ação abusiva de outro agente. No início do Estado, e depois se percebeu que a violação pode acontecer por outros agentes que não apenas o Estado. Então a gente teve também proteção contra empresas, proteção contra particulares, proteção que exigia do Estado ações. Então a gente poderia resumir dizendo que os direitos humanos servem para proteção de todas e todos como seres humanos e como iguais. Isso faz que, não importa a sua orientação sexual, orientação política, orientação de time de futebol ou a sua formação, seja ela acadêmica ou profissional, não importa, você tem os mesmos direitos que todos e todas. No início, lá na Revolução Francesa e na independência norte-americana, alguns vão dizer até antes disso, né, porque isso aconteceu no final do século XIX, entre 1777 e 1791, alguns vão chamar a Carta Magna de 1215 como o início também das discussões de direitos humanos. Mas a ideia era empoderar o ser humano, a pessoa, para garantir que os seus direitos fossem protegidos independentemente da sua procedência. Lógico, isso leva tempo, então você vai ter um período longo em que mulheres não tinham direito de voto, em que a gente tinha pessoas escravizadas pelo mundo, apesar do avanço dos direitos humanos, e a gente teve momentos em que se percebeu que os direitos humanos deveriam ser ampliados não só para o número de pessoas, abarcando mulheres e pessoas de todas as raças, mas também abarcando outros direitos, como, por exemplo, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho, que vão exigir que essas pessoas sejam protegidas pelo Estado. Então a gente poderia colocar aí também as declarações que vão avançar no campo dos direitos sociais. Para a gente resumir, no final da Segunda Guerra Mundial foi o momento em que a gente percebeu que os direitos humanos eram mais importantes, porque a gente viu que um Estado destruiu uma população, o movimento nazista dentro da Alemanha o fascismo na Itália acabou por massacrar muitas pessoas, e a gente resolveu criar um órgão internacional que controlasse os Estados e criasse normas internacionais para isso. E os tratados internacionais de direitos humanos estão nesse caminho. Agora, quando a gente se depara com os conflitos bélicos, que é o que tem acontecido, né? Como fica essa questão desses direitos? Porque o país se divide, né? Mesmo que as pessoas não tenham partido, não tenham alguma ligação política, mas dentro de um país que está em guerra, algumas pessoas acabam ali perdendo o seu direito. Então, como essa organização avalia, coloca em prática essas regras que precisam ser seguidas e manter o direito de todos? Bom, um conflito, e aí a gente está dentro de um dos aspectos dos direitos humanos, faz nascer a necessidade de serem protegidos direitos mínimos que a gente chama de direitos em tempo de guerra, que a gente hoje chama de direito internacional humanitário. Uhum. Esse direito surge no século XIX, com os acordos de Genebra, a partir dos esforços do Henri Dunant, que escreveu todo um trabalho sobre a Batalha de Solferino, lá
envolvendo a Itália. Nesse conflito, o Henri Dunant, um jornalista, percebeu que se houvesse a possibilidade de proteger aqueles feridos de guerra, a gente teria condições de salvar mais vidas. Daí surgiu a ideia da Cruz Vermelha, que hoje é Cruz Vermelha, Crescente Vermelho, e outras formas de proteção a partir das religiões envolvidas, né? Mas era a ideia de você, dentro de um conflito, proteger os feridos de guerra. No século XX, a gente veio com os acordos de Genebra, as convenções de Genebra, que são extremamente importantes, para regular o direito durante o conflito armado. E aqui é importante a gente fazer uma divisão, porque existe um direito que regula a possibilidade de você usar a força. Não é o direito internacional humanitário. Esse direito que regula a possibilidade de você usar a força está dentro do direito internacional, que é o que a gente chama de ius ad bellum. E o ius in bello é o direito internacional humanitário, é o direito aplicável durante a guerra. Esse direito de você iniciar um conflito armado é regulado pela Carta da ONU e vai dizer que é possível haver uma guerra quando houver legítima defesa ou autorização do Conselho de Segurança da ONU. Fora dessas duas situações, não há possibilidade de se iniciar uma guerra. Mas, mesmo quando a guerra é iniciada fora dessas possibilidades, o direito internacional humanitário é aplicado no conflito. Eu não posso dizer, não vou aplicar o direito internacional humanitário aqui porque a guerra começou fora das regras jurídicas. Não. O direito internacional humanitário vai proteger os não combatentes. Quais são os não combatentes? Os feridos de guerra, os prisioneiros de guerra, e tanto na guerra terrestre quanto na guerra marítima e eventualmente do ar, e a gente tem também os prisioneiros, né, os civis, os não combatentes. Porque atacar não combatentes é um crime de guerra. E hoje a gente tem um Tribunal Penal Internacional que vai punir pessoas que venham a cometer crimes de guerra. Lógico, a gente teve os protocolos da década de 70 que terminaram por aperfeiçoar as convenções de Genebra lá da década de 40 e 50. Ou seja, quando a gente vê, né, alguns noticiários falando, por exemplo, que houve um ataque a, por exemplo, uma igreja. Se naquele momento a igreja estava ali com algum evento, seja uma missa, uma reunião, qualquer coisa parecida, que tinha civis lá dentro, então aí é criminal, a gente pode chamar dessa forma? É uma violação ao direito internacional humanitário que vai gerar responsabilidade internacional do Estado por ter atacado um espaço protegido, que é um espaço em que se continham ou que estavam civis, e existe uma responsabilidade criminal, e quando a gente fala em responsabilidade criminal, a gente fala em responsabilidade das pessoas. Sim. Então, o crime foi cometido pelo presidente do país, o crime foi cometido pelo primeiro-ministro, o crime foi cometido por aquele general que determinou a ação, ou pelo sujeito que agiu, certo? Ou os dois em conjunto. Mas a responsabilidade criminal é da pessoa. A responsabilidade internacional do Estado é pela violação das normas de direito internacional humanitário. E foi a partir, então, desse Tratado de Genebra? As Convenções de Genebra. Convenções de Genebra que, então, foi definido que deveria haver uma preocupação com os civis de forma diferente enquanto o país estivesse em guerra. Sim. O país atacado ou o país que ataca sempre tem que levar em consideração que quem está em guerra são os combatentes. E aí você precisa se focar nos combatentes, não pode se focar nos não combatentes. Tá. E aí, pensando nessas últimas guerras que a gente tem visto, né, o caso da Ucrânia, por exemplo, eu me lembro de pessoas comentarem, né, sobre casos de igreja, também de hospitais, ambientes onde é muito provável a circulação de civis.
Porque as pessoas, né, embora o país esteja em guerra, mas em algum momento precisam sair de casa para se medicar, por exemplo. Então, é a partir dessas convenções de Genebra que foi determinado, e aí entende-se que naquele momento a ação foi errada, não acatou as regras, porque atacou, por exemplo, um hospital, uma igreja, uma praça pública. Isso. Há uma investigação depois para se verificar se existe indício de violação ao direito internacional humanitário, e havendo indício de violação ao direito internacional humanitário, cabe-se responsabilização do Estado para indenização e responsabilização das pessoas que tomaram a decisão no campo criminal. Especificamente, no conflito envolvendo Rússia e Ucrânia, a gente tem uma investigação já avançada, que é uma investigação sobre genocídio, que diz respeito ao deslocamento forçado de crianças. Então, crianças foram retiradas da Ucrânia e levadas pela Rússia por uma ministra do governo russo, essa é a acusação, né? Uhum. Ela é acusada, e por determinação do líder russo, o Vladimir Putin. Então a gente tem aí uma investigação que levou ao Tribunal Penal Internacional a determinar a prisão preventiva dessas duas pessoas. Existe uma investigação que ainda está no início, está em andamento, que é uma investigação que envolve fatos que ocorreram na cidade de Bucha, na região central ali da Ucrânia, em que pessoas foram encontradas, corpos de pessoas foram encontrados com as mãos amarradas às costas e com tiros na nuca. Então, isso indica que a pessoa já estava rendida quando foi morta. Então, em tese, isso seria uma violação ao direito internacional humanitário. Essas investigações criminais ocorrem na Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, na Promotoria do Tribunal Penal Internacional, e podem levar a acusações futuras, a novas acusações futuras contra os líderes responsáveis por esses atos. O ataque ao hospital de Mariupol também é um caso sendo investigado, e há outros tantos que foram investigados nesse conflito entre Ucrânia e Rússia também. O senhor comentou sobre a Cruz Vermelha, e ela teve um papel importante, né, nessas convenções de Genebra. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho qual o trabalho deles, qual foi a importância. A Cruz Vermelha, ela tem um papel de atuar em conflitos. Então, as pessoas que usam os símbolos da Cruz Vermelha são protegidas, elas não podem ser atacadas. Por isso que usar o símbolo da Cruz Vermelha de forma indevida também é entendido como uma violação ao direito internacional humanitário. Porque se, por exemplo, alguém com a intenção de matar outra pessoa usa as vestimentas da Cruz Vermelha para enganar a outra pessoa, qualquer um que esteja com as roupas da Cruz Vermelha fica em risco depois disso. Então, existe uma proteção especial para essas pessoas que atuam em locais de conflitos armados. Por isso que sempre a gente precisa ter muito cuidado e investigar a fundo acusações de ataques a grupos da Cruz Vermelha e grupos humanitários que estejam atuando em focos de guerra. Com relação especificamente à Cruz Vermelha Internacional, ela tem sede em Genebra, na Suíça, e ela acaba atuando nos vários conflitos armados, especialmente para socorrer feridos. Quais são os principais tratados que regem esse direito internacional humanitário? São as convenções de Genebra, que vão primeiro definir que você deve proteger prisioneiros de guerra, deve proteger feridos de guerra e, por fim, deve proteger os civis, no geral. Há um protocolo da década de 70 que diz respeito a conflitos internos nos países, que também é destinado à proteção daqueles
que são civis, mas especialmente a aplicação do direito internacional humanitário para conflitos internos, para que não haja violações aos direitos dessas pessoas no geral. Mas a gente pode dizer que as convenções de Genebra, para feridos, prisioneiros e civis, né, e a gente tem duas convenções para prisioneiros de guerra em terra e prisioneiros marítimos, né? Uhum. E você tem os protocolos da década de 70 que vão completar esse conjunto normativo. Acho que mais importante que eles até, assim, talvez tão importante que eles, seja o Tratado de Roma, de 98, criador do Tribunal Penal Internacional, que deu a esse órgão internacional condições de julgar pessoas. Até o Tribunal Penal Internacional, a gente tinha tribunais que eram criados depois dos fatos para julgar crimes que ocorreram antes, como foi o Tribunal de Nuremberg, Tribunal de Tóquio, Tribunal Penal Internacional para os crimes cometidos na ex-Iugoslávia, Tribunal Penal Internacional para os crimes cometidos em Ruanda. Mas hoje a gente tem um tribunal permanente que fica na Haia, na Holanda, que serve para julgar 4 tipos de crime: crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de agressão. E aí eles vão julgar esses tipos de crimes independente de qual for o país. Qualquer país que esteja em guerra e que precise ser julgado de alguma forma será julgado por esse órgão. O tribunal julga pessoas, ele não julga países. Então, o Tribunal Penal Internacional da Haia, na Holanda, vai julgar pessoas. Aí independe de que país que ele está vinculado. O tribunal que julga países é a Corte Internacional de Justiça, que fica na Haia, na Holanda, que também se manifestou nos casos envolvendo o conflito entre Rússia e Ucrânia, determinando que o ataque da Rússia contra a Ucrânia é uma violação ao direito internacional, numa decisão, vamos dizer, uma decisão liminar que ocorreu logo depois do início dos conflitos. Mas não há hoje, dentro do direito, como se defender o ataque feito pela Rússia contra a Ucrânia, porque, afinal de contas, a Corte Internacional de Justiça já decidiu que esse ataque é violador do direito internacional. Agora, para julgar as pessoas, é o Tribunal Penal Internacional. Perfeito, doutor. A gente vai tomar uma água. Você que está aí nos acompanhando pelas telas, continue. A gente volta daqui a pouquinho falando sobre direitos humanos. Até já. Olá, muito bem-vindo a mais um Ponto de Vista. Nós estamos falando sobre direitos humanos, direito internacional humanitário. Quem está comigo é o professor e doutor Luiz Renato Vedovato, doutor Vedovato, mais conhecido dessa forma, né? Doutor, eu acho que é importante a gente esclarecer, porque assim, direitos humanos é um guarda-chuva, né? E abaixo dele tem algumas regras que precisam ser seguidas, não sei se a gente poderia chamar de alguns órgãos. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais para o público como é que a gente pode visualizar melhor esse cenário. Joia, obrigado. Os direitos humanos são um grande guarda-chuva de proteção à dignidade humana. E dentro desse grande guarda-chuva de proteção à dignidade humana, a gente tem os vários ramos dos direitos humanos. Então você tem o direito constitucional, os direitos fundamentais, o direito internacional dos direitos humanos, e você tem o direito internacional humanitário, que é um conjunto de normas que se aplicam durante os conflitos armados. Mas para que a gente consiga proteger todos esses direitos, não há outra fórmula que não seja o exercício desses direitos de forma constante. Então, respeitar o direito internacional humanitário passa por respeitar todos os direitos humanos. Então, o cotidiano da sociedade precisa estar permeado pela proteção aos direitos humanos, proteção das minorias, proteção das pessoas em vulnerabilidade, para que não só se identifique uma violação ao direito internacional humanitário, mas que se tenha força
para a proteção desses direitos. Um órgão fundamental para a proteção do direito internacional humanitário é o órgão que a gente criou no pós-Segunda Guerra Mundial e lá na Carta da ONU, né, que é esse órgão, a Organização das Nações Unidas, está dito que os seres humanos, ali os países envolvidos, se reuniam para evitar que a humanidade passasse novamente pelo flagelo da guerra. E a ONU, ela é fundamental para que um conflito seja debelado. As pessoas dentro desse conflito, eventualmente, sejam protegidas. Então, para que a ONU tenha força num momento como o conflito da Rússia contra a Ucrânia ou o conflito na faixa de Gaza, para que a ONU tenha força para proteger essas pessoas, ela não pode estar preocupada com todos os ataques que ela sofreu em outros momentos. Então ela não pode estar preocupada com o ataque que o país A ou o país B fez contra ela para dizer a ONU está sendo defensora dessa tendência política ou daquela tendência política. Ela precisa estar fortalecida para que nessa hora em que a ONU é necessária, ela tenha condições de ir a campo para evitar que danos maiores e tragédias maiores possam acontecer. Infelizmente, a gente ainda não tem condições de evitar todas essas tragédias e proteger todas as pessoas. Mas a gente pode, com uma ONU fortalecida, com uma organização que veio para evitar novos conflitos, a gente teria condições de diminuir a quantidade de sofrimento que essas pessoas enfrentam ou a quantidade de pessoas que enfrentam sofrimentos. Tem um dado importante para a gente lembrar. Do século X, isso aqui é um dado do professor Rui Tavares, lá de Portugal. Do século X ao século XX, todos, nos 20 primeiros anos do século, passaram por conflitos de proporções mundiais. Então a gente está falando do ano 900 até o ano 1900, 1910, 1920, a gente viu conflitos de proporções mundiais. E aí o último, a Primeira Guerra Mundial. O primeiro século, desde o século X, que não teve conflitos de proporções mundiais nos 20 primeiros anos do século, foi o século XXI e foi por conta da ONU. E foi por conta da construção que os seres humanos fizeram do direito internacional humanitário, das estruturas internacionais de proteção. Infelizmente, a gente tem visto reações às estruturas de direito internacional. Por quê? O direito internacional, ele não vai escolher quem ele vai investigar. Ele vai investigar todos aqueles que eventualmente são entendidos como violadores do direito. E isso pode pegar pessoas que ficam bastante chateadas com essa situação. Porque não é uma questão partidária, né? É uma questão de humanização mesmo, né? Como o senhor disse, ele vai investigar, seja quem for. Acho que é esse o ponto. Isso. A ONU foi criada em 1945 por líderes dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, do Brasil, da União Soviética. Esses países é que fundaram a ONU. A gente tem aí várias tendências políticas, político-partidárias nesses envolvidos na criação da ONU. E desde 1945, a ONU passou por vários momentos de várias tendências políticas múltiplas no mundo. Então, não é correto a gente associar a ONU a uma tendência política. O que é correto é a gente associar a ONU à solução dos conflitos entre os países pelo direito, não pela força. E quando a gente fala em direitos, é muito comum a gente se deparar com a cultura, com o comportamento de alguns países. Por exemplo, aqueles países que olham para algumas minorias homossexuais de uma certa forma, olham com um olhar mais preconceituoso, e ali já começa uma guerra, né? Ali já está um conflito, né? Como que a ONU, como é que essas organizações
podem agir diante de situações como essa? Porque se eu tenho que olhar para todos igualmente... Sim. Se a gente pensar na ONU e pensar na situação das mulheres, nas questões religiosas, na idosos, questão também. da proteção dos idosos, da proteção das pessoas em vulnerabilidade, a gente tem uma estrutura internacional de proteção aos direitos humanos muito bem montada. E essa estrutura, a gente poderia ficar um tempão falando sobre isso, mas eu vou tentar resumir aqui em linhas gerais. A gente tem um sistema global de proteção aos direitos humanos, comandado pela ONU. E aí eu vou citar dois grandes órgãos, né, o Conselho de Direitos Humanos, que fica em Genebra, e o Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, que fica em Genebra também. Esses dois órgãos são centrais no sistema global de proteção aos direitos humanos. A gente tem sistemas regionais, a gente pode falar dos sistemas regionais já, mas quando a gente pensa no sistema global, todos os países do mundo passam por investigações. Essas investigações feitas pelo Conselho, por países membros do Conselho, pelo Alto Comissário das Nações Unidas pelos Direitos Humanos, a gente teve um brasileiro que foi Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que foi o Sérgio Vieira de Mello. Eles vão fazer um relatório do país. Esse relatório sigiloso é apresentado ao país para que o país possa se defender e depois esse relatório é publicado. No caso do Conselho de Direitos Humanos, a gente tem o que a gente chama de revisão periódica universal. A cada período, o país tem que ir lá na ONU apresentar os seus avanços no campo da proteção dos direitos humanos. E esse sistema, ele funciona sempre na base da boa-fé. Eu preciso reconhecer as falhas que eu tenho e lutar pela construção de uma sociedade mais inclusiva e menos violadora de direitos humanos. Então o Brasil já passou por 4 revisões periódicas universais. Vários países também já passaram por revisões periódicas universais. Mas o fortalecimento de um relatório contrário à posição que um país X impõe a minorias, como é o caso de minorias do grupo LGBTQIAP+, ele é mais forte se os relatórios contra o meu país forem também aceitos como importantes e vistos com seriedade. Se eu critico o relatório que eu recebo para o meu país, com que autoridade eu vou reforçar um relatório que foi usado de crítica para outro país? Então, a ONU, ela serve, esse sistema global serve, para apontar onde os países precisam caminhar para melhoras. Então, o Brasil tem vários pontos que foram indicados nas revisões periódicas universais como elementos para serem trabalhados e melhorados, que deveriam gerar políticas públicas internas no país para que a gente pudesse alcançar esses direitos. A gente tem também os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. O Brasil está vinculado ao sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, que tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fica em Washington. A comissão foi responsável por um grande caso aqui no Brasil, que foi o caso Maria da Penha. E tem o caso, e tem a Corte Interamericana, que fica em São José da Costa Rica. E aí a gente tem vários casos, mas a gente pode citar o caso da Fazenda Brasil Verde, em que foi identificado trabalho análogo à situação de escravizados aqui no país. Então, esse sistema regional ao qual o Brasil está vinculado indica também o que o Brasil tem que fazer para melhorar as suas ações. É lógico que um sistema global e os sistemas regionais incomodam aqueles que já estão há muito tempo no poder sem a necessidade de se preocupar com vulnerabilidades de pessoas das mais variadas. Então é muito comum que haja reação contra esses sistemas. E eu tenho certeza que quem nos ouve já ouviu várias pessoas falando assim, de forma
não simpática aos direitos humanos. Mas a ideia dos direitos humanos é essencialmente proteger aquele que não tem voz. E quem não tem voz, normalmente não era ouvido antes. Então, se não era ouvido antes, as pessoas acabavam por contar piadas que os atacavam, fazer ações que os excluíam. Então, acaba nesse campo. Então, pensando no sistema de proteção dos direitos humanos, a gente tem esses dois níveis específicos que vão investigar estados. Professor, eu vi uma pergunta na internet que é o seguinte: quando a gente pensa em situações de deportação, o direito internacional humanitário, ele também pode agir, ele pode fazer algum tipo de cobrança em situações como essa, que aconteceu, por exemplo, de os Estados Unidos deportar alguns brasileiros e pessoas de outros países também. Seja o DIH ou a própria ONU, eles têm algum poder sobre essas situações ou não? O direito internacional humanitário vai ser colocado no campo dos conflitos armados. Então, quando o governo da Rússia retirou pessoas da Ucrânia, crianças da Ucrânia, e levou para a Rússia, então isso é um deslocamento forçado de pessoas, e o direito internacional humanitário vai estar ali para identificar essa violação e, eventualmente, depois punir os envolvidos. Quando a gente está num tempo em que não há um conflito armado, que é o caso dos Estados Unidos deportando pessoas, o que existe é a necessidade de se pensar o direito interno norte-americano e como ele está agindo. Então, se no direito interno norte-americano você tem uma determinação de um juiz, vamos pegar um caso que foi um caso de deportação de pessoas que foram encaminhadas para El Salvador. O juiz dos Estados Unidos determinou que aquelas deportações não poderiam ocorrer. E elas ocorreram mesmo assim. Foi uma violação à determinação judicial norte-americana. Tanto que a gente tem até um cidadão norte-americano que estava nesse grupo, que foi colocado e está preso lá em El Salvador. O que nós temos no sistema global de proteção dos direitos humanos? Tanto o sistema regional quanto o sistema global podem olhar esses casos, fazer relatórios e apresentar ao país violador quais foram os pontos que foram violados. Lógico, o direito internacional busca a paz, ele não quer determinar a invasão de um país porque o país violou o direito. Mas ele quer apontar pensando na boa-fé do país para que esse país melhore na próxima. Tá? Então, nesse caso específico, o judiciário norte-americano foi desrespeitado mais do que o direito internacional. Essas deportações foram feitas, segundo alguns relatos, a partir de casos que tinham sido resolvidos administrativamente nos Estados Unidos, mas que não se deu espaço para judicialmente discutir. Então eles poderiam também discutir, alguns deles poderiam discutir judicialmente antes de serem deportados de lá. Mas a determinação de deportação essencialmente é do Estado para aquelas situações em que as pessoas estão em situação migratória irregular. Se elas não têm os documentos necessários, elas podem ser deportadas. E isso, para acontecer, tem que ser dado a ampla defesa e o contraditório. O que não deve acontecer, e isso deve ser objeto de relatório da ONU no futuro, o que não deve acontecer é a entrega para um outro país, para que essas pessoas sejam presas nesse outro país, como foi, pelos relatos que a gente tem, o caso de El Salvador. Perfeito. Bom, muito se fala sobre missões de paz e ações humanitárias. Quando a gente fala sobre essas duas situações, qual é o papel das Nações Unidas? Bom, as Nações Unidas, elas têm uma função essencial de tentar organizar os países para atuar em conflitos que eventualmente estejam ocorrendo. Então é possível que ela tenha o destacamento de missões de paz para agir, né, os capacetes azuis, para agir nessas regiões de conflito. O Brasil já foi parte de missão da ONU no Haiti, e há várias missões pelo mundo que são entendidas como missões de paz.
Mas sempre é importante lembrar, o orçamento é dos países. O contingente de pessoas é dos países. E isso tem que ser definido pelos países. A ONU pode até sugerir, mas quem aprova destinação orçamentária e destinação de pessoas são os países. Até porque a ideia do direito internacional, e aí envolve também o direito internacional dos direitos humanos, é a manutenção da paz. Não é um foco de aumento de conflito. Então, são os países que devem decidir o que fazer com o dinheiro e como fazer com esse dinheiro, né? Professor, e quando a gente pensa no Brasil, né, qual é o posicionamento dele diante desses fóruns? O Brasil tem um órgão muito importante interno, que é o Ministério de Direitos Humanos. O Ministério de Direitos Humanos é o que vai coordenar a resposta do Brasil a essas demandas internacionais no campo dos direitos humanos. Então, quando o Brasil passa pela revisão periódica universal, quem vai representar o Brasil no Conselho de Direitos Humanos é o Ministério dos Direitos Humanos, é ele que vai coordenar essa resposta interna, cobrar um ministério, cobrar outro ministério do que está sendo feito, de como pode ser feito, Ministério da Educação, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça. Depois que faz a coordenação de todas essas respostas, o Ministério de Direitos Humanos vai apresentar a defesa escrita ou oral do Brasil nos foros internacionais. Então é muito importante esse papel, que é um papel de ligação entre o sistema interno e o sistema internacional feito pelo Ministério de Direitos Humanos. Vale lembrar que o Ministério de Direitos Humanos ele foi construído lá na década de 90, início dos anos 2000, aqui no Brasil, a partir do momento em que o Brasil se vinculou à Corte Interamericana de Direitos Humanos e viu a necessidade de ter um órgão interno para coordenar essa resposta. O Brasil também foi importantíssimo na construção desse sistema de revisão periódica universal do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Tá ótimo. Professor, a gente vai encerrar esse programa por aqui, mas como o papo está muito bom, a gente volta no próximo sábado para continuar falando sobre direitos humanos, direito internacional humanitário, com o Dr. Vedovato. Até o próximo sábado a gente volta, tá bom?